Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Começando a semana aí, sorte para todo mundo. Hoje eu vou conversar aqui com a doutora Maria Francesca Riccio, gerente de serviços analíticos do CAEP, Centro Avançado de Estudo e Pesquisa. E a gente vai falar sobre um assunto que, confesso a vocês, eu já nem me lembrava mais, e é lei, e é uma coisa super interessante, sobretudo, claro, para os caminhoneiros. Querida, muito obrigado aqui pela sua presença, tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Roberto. Tá tudo bem? Tudo em paz? Bem. Em nome do CAEP, eu agradeço o convite para participar do programa e de um assunto tão muito interessante, bacana, né? Muito interessante. Maria Francesca Riccio, quase não é italiano, né? Quase nada. Quase nada, né? Você é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade Oswaldo Cruz, mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, trabalhou no INCOR, no Hospital das Clínicas, no controle de dopagem do Jockey Club, olha que interessante, em São Paulo, né? Tudo em São Paulo. Há 8 anos é gerente de serviços analíticos do Centro Avançado de Estudo e Pesquisa, responsável por diversas etapas dos laboratórios do CAEP. Antes da gente entrar aqui no assunto para o qual você foi convidado, o mote da nossa entrevista, fala para mim, como é que é trabalhar no Jockey Club? Olha, muito interessante. Aprendi bastante, foi no início da minha carreira. É muito interessante porque você vê tudo aquilo que eles podem administrar para o animal para melhorar o desempenho, o rendimento, né? E tem muita coisa que é permitido dentro da lei, muita coisa que é doping, tá certo? Sim, sim. É que, na verdade, quando o cavalo está em tratamento, ele não pode ser submetido às corridas, né? Tá. Então, ele tem que ser preservado. Então, isso também acaba sendo doping. E eles são melhores tratados do que humanos, né? Ah, sim. Impressionante, né? São maravilhosos, são lindos. São aqueles puro sangue, né? Exato. Muito bem. Você sabe que isso aí me faz lembrar que uma vez eu queria tanto comprar um cavalo para eu passear um pouquinho, eu tinha uma chacrinha e tal, né, há tempos atrás. E muito mal informado e muito mal orientado, fui num Aras e comprei um cavalo que era um puro sangue. Que o dono vendeu porque corria pouco. E eu vendi porque corria muito. Porque era pouco pro dono, era muito para mim. Depende do referencial. Do referencial, exatamente. Falar uma coisa aqui para você. Você lá trabalhava também no controle de dopagem, essa coisa, não? Sim, no Jockey Club, sim. Era o controle de dopagem. É um laboratório de antidoping. Um laboratório que serve para verificar se tem alguma substância. E todo cavalo passa por isso ou só os vencedores? Não, os vencedores. Só os vencedores, sim. Depende do páreo, depende do se é um grande prêmio, depende da... Entendi, da importância do evento. Exato. E também se você for pegar os perdedores, você pode falar pro cavalo, você nem sendo dopado conseguiu alguma coisa, né? Mas eles fazem cada coisa que é absurdo. Verdade? Nossa. Eu certa feita ouvi falar de que uma das formas de se dopar o cavalo sem deixar rastro era tirar o sangue do cavalo num determinado dia, conservado, claro, depois, sei lá, na temperatura que tem que ser, tudo, e no dia da prova injetar o mesmo sangue no cavalo, que iria acelerar o metabolismo dele e tal, ele ia ficar muito ligado e não ia aparecer, e nem não haveria constatação. Isso é verdade? Muitos, eles acabam fazendo isso, né, para melhorar a oxidação, melhorar a resposta, né, do próprio cavalo, né, do próprio animal, para que ele tenha um maior desempenho. Sim. E o exame de dopagem no animal, no cavalo, por exemplo, é pelo sangue? Pela urina. Pela urina? E pelo sangue também. Né? Geralmente, de praxe, é a urina. Né? O animal, assim que ele sai que ele é vencedor, né? Coleta-se a urina e aí tem uma amostra, ela vai para a prova, que é onde a gente abre toda a parte de análise, e uma outra fica em contraprova, porque todos têm direito a uma contraprova, caso não ache. Agora já entrando mais ou menos aí no seu assunto, né, no assunto que nós vamos tratar, toda vez que alguém, por exemplo, no esporte, digamos, quando é notificado, e o Brasil e a imprensa e o mundo fica sabendo que determinado jogador estava dopado, ali já foi feita a contraprova também?
Muitas vezes não. Muitas vezes não. Você tem acesso à prova e aí fica a critério do atleta, né, ou da comissão, se ele tem direito à contraprova, né? Mas muitas vezes não é ato contínuo, não é mandatório, não é mandatório, não. Entendi. Ele pode duvidar do resultado e aí nesse caso ele solicita uma contraprova. Muito bem. Me fala um pouquinho do CAEP. Já recebi tanta gente aqui do CAEP, né? A Beth traz tanta gente aqui, todas as pessoas muito simpáticas, inteligentes, competentes, mas me fala um pouquinho do CAEP. O CAEP é um centro de pesquisa que surgiu nessa demanda de medicamentos genéricos. Quando surgiu o medicamento genérico, né, precisava fazer estudo clínico. Então, o CAEP é um centro de pesquisa que tem a bioequivalência, a biodisponibilidade e nós vamos a cada dia ampliando mais nossa área, né? A área analítica como área de equivalência farmacêutica para avaliar os medicamentos, eles são iguais, né? O referência e o genérico, candidato a genérico. E agora a nova área de toxicologia. Muito bem. E é uma empresa privada, né? Não tem nada a ver com o governo, né? Não, o CAEP é uma empresa privada, é uma empresa... E por que exatamente o CAEP foi escolhido agora para fazer esse trabalho aí de análise toxicológica da lei dos caminhoneiros, digamos assim? Sim, mais uma vez o mercado abriu para que laboratórios que já tivessem condições, equipamentos, pessoal treinado, né, conseguisse se credenciar, se acreditar pelo Inmetro, porque é um processo que envolve duas entidades, ou o Inmetro ou o CAP, que é um colégio americano de patologia. O CAEP voluntariamente, né, decidiu criar mais essa área e pela demanda do mercado, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Todo motorista de caminhão já sabe, né? Ainda há pessoas que que desconhecem essa lei, que não tem nada a ver, que não tem carteira profissional, que não tem nada. Essas pessoas desconhecem. Eu sei, estou acompanhando, né? Hoje existe a obrigatoriedade de se fazer o exame toxicológico para motorista de carteira profissional das categorias C, D e E. Exato. Isso aí. Exato. C, D e E. A minha é C, então eu vou ter que fazer. A minha é a categoria A e C. Certo. Então eu teria que fazer esse exame toxicológico. Esse exame toxicológico, ele serve para motoristas profissionais, né? Então, se você trabalha profissionalmente, né? Se você exerce sua profissão e você precisa daquela carteira, naquela categoria, sim. Mas se eu for renovar minha carteira, quando eu for renovar minha carteira de motorista, se eu quiser renovar nos moldes em que ela está hoje, categoria A e C, obrigatoriamente eu terei que fazer esse exame? Obrigatoriamente você vai ter que fazer o exame para manter a carteira C. Ou então eu posso abdicar de uma das letras aí, né? Exato. Agora, doutora Francesca, me diga cá, pesquisas mostraram que os motoristas de caminhão, muitas vezes, os motoristas de caminhões, muitas vezes estão dopados, viajam dopados sob efeito de droga? Sim. Porque imagine só que os motoristas, eles têm que entregar muitas vezes, né, cargas e de forma rápida. Distâncias longas e de forma eficiente. Então, quanto mais ágil ele entregar, mais rápido ele consegue pegar uma segunda carga e aumentar o trabalho dele, né? Então, alguns motoristas, eles acabam usando de drogas que façam com que ele não durma, que o mantenham acordado, porque quando ele dorme, ele tem que parar o caminhão, né, estacionar e dormir, né? Muitas vezes, para evitar isso, para dormir menos, ele usa de substâncias que deixam. Mas tudo bem, mas, por exemplo, mas isso aí não tem que ser feito na hora? O caminhoneiro parou numa blitz, por exemplo, num comando, e aí se faz o exame. Mas isso é possível fazer um exame antes ou depois ele ter usado a droga? Como é que é? Então, esse programa, né, essa lei, ela é chamada Lei de Larga Janela de Detecção. Que significa o quê? Vai pegar por um período de 90 dias do uso. Então, o material não acaba sendo urina para pegar o uso ontem ou anteontem. São 90 dias de uso. Então, se ele é um usuário
frequente, né, dessa substância psicoativa, isso vai ser detectado no cabelo ou no pelo. É pelo cabelo ou pelo? Pelo cabelo ou pelo. E quanto tempo demora? Por exemplo, mas eu estou entendendo o seguinte, ele vai fazer uma renovação da carteira. Sim. Aí ele deixa um bocadinho de cabelo lá para exame, é isso? Ele tem que procurar um laboratório que faça... ele ainda que tem que procurar? Sim. O Denatran, né, o Departamento Nacional de Trânsito, ele tem alguns laboratórios que são credenciados, são acreditados para a realização desse exame. Né? Então, ele tem que apresentar esse exame na renovação. Ah, entendi. Então, como, por exemplo, uma renovação da carteira de piloto, muitas vezes que você faz exame de aeronáutica ou nas clínicas credenciadas pela ANAC, no entanto, há alguns exames a gente tem que levar pronto. Sim. Está aqui o meu raio-x do tórax e tal. Então, esse já é um exame, mais um. Exato. É um exame que o motorista profissional tem que levar. E o SUS paga esse exame? Não. Não paga? Não. Então, ele tem que... Mas como é que ele chega? Ele chega numa clínica, por exemplo, ele vai direto ao CAEP? Ele pode ir direto ao CAEP, né? Nós temos coletores no CAEP que são treinados para fazer esse tipo de coleta, mas existem clínicas por todo o Brasil, existem clínicas que são aprovadas e treinadas, pessoal treinado, que é como se fosse uma extensão do próprio laboratório, acreditado pelo Denatran, né? Acreditado pelo Inmetro. E esse exame, como você me disse, o SUS não paga. Quanto custa esse exame? Varia, Alberto. Ele tem mais ou menos um valor, vai de 190, 250 até R$300. Mas por depende. Que varia? Porque cada laboratório tem o seu... tudo bem. Tem o seu valor. Mas não existe dificuldade maior, dificuldade menor? Não, nós não cobramos pela dificuldade. Agora, né? Porque... doutora, eu tenho um amigo aqui que trabalha comigo, está no estúdio agora, que não tem cabelo. Como é que ele vai fazer o exame, se ele for motorista profissional? Ele pode, na ausência de cabelo, pelo. Né? Então... Eu não sei qual é o nome da doença, mas tem uma doença que a pessoa não tem cabelo e nem pelo. É alopécia, né? É alopécia que chama? Isso. E eu até tive um amigo há muito tempo. E esse aí, como é que ele faz? Então, ele tem que ter um laudo médico comprovando que ele é portador dessa doença, né? Pelo CID, o código médico, né? Está. E aí, ele vai coletar através de um outro material. Mas é possível coletar? É possível coletar. Muito bem. Isso aí, então, na renovação. Ou na renovação ou no inicial. Isso, exatamente. Inicial ou renovação. Então, pega mais ou menos 3 meses? Ele pega 3 meses, 90 dias de uso. Então, se ele fez uso... Não tem nada errado não, doutora, porque é o seguinte, hoje eu vou lá, a pessoa vai lá e faz o exame e tal. Durante 90 dias ela está coberta. Nesse espaço de 90 dias, até chegar 90 dias para a renovação, ele usa a droga à vontade. Depois, como é que faz? Então, na realidade, o prazo é 90 dias na renovação, né? Ou na primeira carta. Tá. E aí, na metade do período, ele também tem que apresentar o exame toxicológico. Então, coitado do caminhoneiro. Então, tudo bem, a gente fala coitado porque é o seguinte, coitado dele e de todos, né? Porque hoje o país está terrível. Então, ele vai ter que, pelo menos para manutenção da carteira dele, só desse exame gastar uns R$500 a R$600. Dentro desse período, né? De um ano. Não, de um ano exato. Ele vai gastar aí... na primeira, quando vai tirar a carteira ou vai renovar, depois da metade do período. Então, se a carteira vale por 5 anos... Tudo bem, então 2 anos e meio. Mas ainda assim está defasado, concorda, doutora? Então, e o para trás, como diria o Dorico Paraguaçu, e o para trás mente da época que ele vai fazer o exame. Esse período todo não foi coberto. Então, o que mostra, né, e é isso que o Denatran tem defendido, né, é que o usuário, aquele consumidor de droga, pelo período de 90 dias, ele não consegue parar por 90 dias para que o exame possa dar negativo e ele renovar a carteira. Ele não consegue então, parar. Ele tem síndrome de abstinência, Entendi. que da mesma forma, acaba sendo um controle. Ele não consegue parar de utilizar. Bom, e agora eu quero também saber de você os efeitos. Porque na teoria, se ele toma
para poder ficar ligado numa viagem e tal, se isso aí traz algumas consequências, nos reflexos e tal. Daqui a pouquinho você vai me explicar tudo, tá bom? Doutora, essa lei, ela foi absorvida pelo Brasil todo ou ainda há estados que não ainda há estados que não seguem, né? O Detran, porque o Detran de cada estado que segue a lei federal, Perfeito. né? Alguns estados ainda conseguiram sair dessa lei. Mas agora, enquanto profissional, como é que você avalia essa lei? Ela é fundamental, ela é importante, como é que é? Eu acho que, Alberto, é um início, né, do controle, porque as estatísticas mostram que os acidentes diminuíram, né? O uso realmente é um uso complicado dessas substâncias, né? É um motorista que se envolve num acidente, que você está com a sua família e ele precisa entregar rápido, né? Quantas vezes nós não passamos nas estradas e nós não vimos aquele caminhão que parece que o motorista está dormindo ou faz aquela ultrapassagem perigosa, né? A gente não sabe se ele está sob efeito de alguma substância. Mas vamos lá, você me disse há pouco aqui que a pessoa que tem o hábito, tem o vício, digamos assim, do uso de medicação ou de drogas, enfim, ela não para 3 meses antes para fazer o exame. Então, na teoria, quem usa, está usando sempre, ponto. Não é isso? Exato, é isso. E quem não usa, está a todo momento lá fazendo o exame e tal. E você tem alguma informação de muitas pessoas que foram barradas, porque quem não passar nesse exame não renova a carta, não é isso? Não renova a carta e ficam esses 90 dias, porque ele é válido, a partir do momento da coleta, ele é válido por 60 dias, esse exame, né? E aí essa larga janela de detecção, que pega aí de 90 dias no mínimo, você tem que renovar isso, você tem que fazer novamente esse exame depois de 2 anos e meio. Então, se você não passar, deu positivo. Você não passou no exame. Então, você não pode renovar a carteira e você tem que aguardar 3 meses. 3 meses para fazer novamente. E assim sucessivamente, ou chega um momento que não se aceita nem mais? Não, por enquanto não tem nada na lei escrito sobre isso, né? Agora, doutora, claro que depende da droga, mas normalmente o caminhoneiro, ele se droga, ou aquele que se droga, né? A gente não está generalizando aqui, dizendo que todos não, claro, evidente. Mas aquele que se droga, ele se droga para poder ficar acordado para as viagens, é isso? É isso, ele se droga para poder ficar, ele consome algumas substâncias, né? Antigamente o consumo de rebite era muito comum, né? Que eles tomavam rebite, que é uma anfetamina. Mas houve aí uma proibição da anfetamina nacional, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que dificultou a aquisição dessa anfetamina para ele tomar. Então, ele chega para algum colega e fala, olha, eu preciso ficar acordado, o que eu tomo? E aí, às vezes, ele até compra aquele pó como sendo rebite, como sendo anfetamina. E, na verdade, às vezes tem cocaína. Né? E aí, ele faz uso daquilo sem até mesmo saber o que tem. E às vezes chega o laudo positivo e ele fala, não, mas eu não consumi cocaína, né? Então, às vezes, da onde que você... O que você consumiu? Não, eu consumi... Mas no caso aí no caso, ele toma achando que é anfetamina e cocaína. Ele toma, ele ingere. E o que isso causa no estômago dele? No estômago, ele vai ser absorvido, né? Ele vai ser... Mas, bom, eu confesso aqui a minha ignorância nesse aspecto. Graças a Deus, né? Eu sou ignorante nesse assunto. Mas, por exemplo, a cocaína, a pessoa consome de quais formas? Cheirando, injetando, me parece. Isso. E o que mais? Tomando? Inalando, né? Na forma, ele fumado, né? Na forma de crack. O crack, ele é a cocaína fumada. Tá. Mas então, e quando ele engole, ela traz os efeitos que traz quando se cheira, se injeta ou se fuma? Exato, mesmo traz efeito? Os efeitos, sim. Sim, é que nós não conseguimos medir quanto de efeito que isso, né? Não existe um estudo onde você submete uma pessoa ao consumo para verificar. Aqui, né, tem um comitê de ética e a gente não pode submeter fazer uma pesquisa, né, para saber exatamente. A gente está falando de lei aqui, mas não tem uma lei que obriga o caminhoneiro, se bem que na sua área, né? Você não é advogada, né? Mas há lei que obriga o caminhoneiro parar determinado tempo para se recuperar, para dormir e tal. Isso é lei, isso é lei. Se ele cumprir
exatamente aquilo, seguir exatamente, não há nenhuma necessidade de se contaminar com determinada droga para se manter acordado, não é isso? Exato. Eu não sei qual é o controle, né? Eu não posso... Bom, o café não mantém a pessoa acordada, assim? Para algumas pessoas, sim, né? A cafeína, ela é um estimulante, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, depende da metabolização. Tem pessoas que são metabolizadores rápidos e acabam nem fazendo efeito. Tem pessoas que tomam café para dormir, né? E aquele café não tem. Tem pessoas que não podem tomar café no jantar, que acabam não dormindo, exatamente, né? Bom, mas doutora, qual que é a droga mais comum que eles utilizam? Que utilizam, vamos ser bem claros, hein? Aqueles caminhoneiros que utilizam, não estamos generalizando aqui, não. No caso de motoristas profissionais, a droga que tem maior consumo é a cocaína. Cocaína? É a cocaína. E aí nós conseguimos verificar através de métodos, né, que a gente vê nos equipamentos, a mistura de cocaína com álcool, por exemplo. Às vezes ocorre essa mistura, né? Ele bebe e ele faz uso da cocaína e nós conseguimos ver através de uma substância chamada coquetileno que aparece no cabelo, aparece no pelo. E por que fica no pelo mais? Então, imagine que ele está consumindo e esse material ele vai ser eliminado do corpo. Então, ele é absorvido, depois ele é eliminado. Nessa eliminação, a gente elimina, tem várias vias de eliminação. Pelos poros também? Pelos poros. Então, imagine que você vai ter o crescimento dos pelos e do cabelo e ele vai sendo incorporado dentro do fio do cabelo ou do pelo. Agora, me consta que o efeito da droga, ele é extremamente passageiro, muito rápido. E se isso aí corresponde à realidade, tem que haver um continuismo daquela droga para que a pessoa continue ligada. Exato, por isso que esse exame é de larga janela de detecção. Então ele pega o consumo em 90 dias. É o uso contínuo que vai fazer com que ele incorpore no fio, no cabelo ou no pelo. Como farmacêutica, a doutora pode avaliar que, de repente, um motorista pode, se o uso for até maior, pode ter uma overdose dirigindo alguma coisa? Claro, é evidente que dependendo do uso, né, do abuso e do uso, né, de drogas, o uso de drogas como são drogas ilícitas é algo que não tem efeito medicamentoso, né? Então ele vai usar isso e muitas vezes nessa ânsia de manter acordado e de ficar, nós não sabemos até que ponto isso não pode provocar alguma outra... Quando acontece um acidente... Alguma outra doença. Quando acontece um acidente, normalmente as pessoas são levadas a fazer o exame, né? Sim. E nesse caso também se faz o exame toxicológico? Sim. Dependendo da gravidade do acidente, sim. Né? Se ele expôs, se tem vítimas fatais, né? Aí ele faz. Agora, doutora, existe saída, vamos supor, não para aquele que já está... habituado, sei lá, se a gente pode chamar viciado, alguma coisa assim, mas existe alguma alternativa para quem não quer dormir? Também não sei nem se seria o caso da gente dar aqui um caminho, porque o certo é ele dormir mesmo. Acho que nada repõe como sono, né? Não, nada repõe. Ele tem que realmente ter a sua fase de descanso, né? E para conseguir... Mas vamos imaginar, porque esse nosso país, infelizmente... tem tantas e tantas rodovias perigosas, sobretudo se você sair mais aqui do estado de São Paulo, então a coisa fica mais complicada e você entrando mais para o interior do país e tal. Se eles não se sentir seguro, uma parada para dormir e ainda que tenha que, sei lá, andar mais 2, 3, 4 horas, existe algo que ele possa ingerir que ajude de uma maneira geral? Não tem nada assim que nós recomendamos, né? Eu até nem posso, nem né? pode, Porque, eu teria que procurar um médico mesmo para ver se ele tem algum outro problema. Porque às vezes ele pode ter uma doença, pode ter alguma outra doença de base e isso está acarretando um sono maior, né? Então teria que procurar um médico para ver se o médico receita algo, né? Para tranquilizar. Agora,
como é que é feito esses exames? Pega o cabelo, como é que é? O cabelo fica... Como é que é o trabalho para poder chegar à conclusão? O cabelo, ele é retirado do couro cabeludo, a partir do momento do couro cabeludo, né? Com aquela raizinha ali? Da raiz, exato. Então, é cortado da raiz, né? Então, ele tem que ter, no mínimo, nós pedimos 4 centímetros de cabelo. Então, se o motorista ele não possui cabelo, aí vai para a coleta de pelos. A matriz de preferência é o cabelo. Então, corta na raiz e aí quando nós recebemos no laboratório, quando nós recebemos esse material no laboratório, é que nós fazemos toda a parte de processamento desse cabelo e aí nós pegamos, basicamente é assim, Alberto, são 1 centímetro de cabelo por mês seria de uso. Então, por isso que tem que ter no mínimo uns 3 centímetros de cabelo, né? E de pelo, o crescimento é diferenciado. Não é como o cabelo, né? O pelo, ele cresce mais devagar. Mais devagar, então, aí o cálculo é outro. Muito bem. Doutora, como que eu sei que o cabelo que você examinou, se deu positivo ou negativo, como que eu sei que é meu mesmo? Como é que a pessoa... Não tem fraude nisso? Pode acontecer? Há espaço para isso? Não há espaço para fraude dentro desse processo. O que se pede é que a pessoa... É um processo rigoroso, né? Quando ela vai coletar o cabelo ou o pelo, né? Tem que ter uma testemunha... Lá no laboratório. No laboratório. Tá. Tem que ter uma testemunha que acompanha, que vê... O processo, né? Aí, por exemplo, nós estamos vendo aí imagens lá do CAEP, das amostras, né? Então, nós temos código de barra, nós temos softwares que fazem todo esse controle. E também a gente tem a coleta da biometria, do coletor, do doador do cabelo e da testemunha. Então, todo esse processo, ele e ali na supervisionado. hora, porque quando você vai fazer exame de sangue, a pessoa já... colhe o seu sangue, já coloca uma etiqueta com um código de barro, com o seu nome, mostra e tal. É assim que é feito lá também? É exatamente dessa forma que é feita, Alberto. É colocado, a pessoa que está sendo coletado, né, o cabelo ou o pelo, ela acompanha a coleta, ela vê o material sendo colocado no envelope, né, sendo lacrado, depois ela assina aquele envelope que ela lacrou, ela acompanhou esse processo e são 2 envelopes, né? Que a prova é contra a prova. A prova é a contra a prova. Muito bem. E não existe nenhum shampoo, não existe nada que lave a cabeça que tire esse negócio do cabelo? Nada, nada. Inclusive, nós temos processos, né, de processamento de amostra, onde nós lavamos o cabelo do lado de fora, lavamos bem, porque para pegar exatamente a droga que está dentro do cabelo. Do lado de fora pode ser uma contaminação, algo do gênero, né? Mas nós garantimos, nós fazemos validações do método para garantir com que a droga que seja evidenciada, que a gente encontrou, seja proveniente do uso mesmo. Inclusive, de pegar o metabólito, a metabolização dele. Tá. Não só a substância em si, mas o que ele gerou dentro do organismo da pessoa. Doutora... se a gente aumentar milhões de vezes um cabelo no microscópio, a gente vai ver o quê? Ele parece um cano, ele é oco por dentro, não? Isso, ele tem, né, o fio, ele é preenchido, né, ele tem todo um preenchimento, então ele tem várias camadas, né, que recobrem esse cabelo, né, e aí depende, se o cabelo é crespo, né, ele faz, nós chamamos de ponte de sulfeto, então tanto é que usam produtos químicos para alisar o cabelo, exatamente para quebrar essas pontes aí do cabelo enrolado. Tá, né? mas por exemplo, só mesmo no microscópio você vai avaliar, não há nenhuma... nada aparente que possa dar a você a condição de falar, esse aqui tem problema, esse não tem problema. Não, isso são equipamentos que nós utilizamos, são espectrômetros de massas, que para ele avalia quimicamente o conteúdo do cabelo. É como se cada droga tivesse uma impressão digital. Olha aí. Então ele enxerga essa impressão digital, esses equipamentos que nós temos, né? E em quanto tempo, por exemplo, o exame, entre a prova... nem precisa falar da contraprova, porque às vezes a pessoa nem pede... Tem um custo maior se pedir uma contraprova? Depende do laboratório. Tem laboratórios que cobram, então, tem laboratórios que não. Às vezes a pessoa fala assim, quer saber, eu já me conheço, não vou nem gastar com contraprova. Exatamente. Quanto tempo demora para
para ter um resultado? É sempre positivo ou negativo, Negativo ou positivo. Tá. Pela lei, tá? Agora está na lei que nós temos até 15 dias para dar esse resultado. Então, nós temos 15 dias para avaliar e para soltar, sendo ele positivo ou negativo. E esse tempo, sob o ponto de vista prático, operacional, é um tempo bom, é um tempo curto, é longo, como é que é? Sim, a partir do momento do recebimento do material, porque imagine que do Brasil inteiro nós vamos receber material de caminhoneiros, né? Não caminhoneiros, mas profissionais, motoristas profissionais. E isso, a partir do momento que chega no laboratório, é toda a parte de rastreamento que nós garantimos, né? Processamento da amostra, incubação dessa amostra, tratamento químico que nós fazemos, né? Para poder depois colocar no equipamento e enxergar. E você tira, é um chumacinho, um punhadinho ou são... São pesos, nós pesamos uma quantidade para começar. Esse é o nosso processo de amostragem. Então, a gente chama de amostragem. A gente vai pegar um pedacinho... Mas ali naquele pedacinho, aquela tirada, sai o quê? Uns 100 cabelinhos, mais ou menos? Bem pouquinho. Não dói? Não dói, não dói. Se eu puxar o cabelo, dói. Mas não é para puxar, né? A gente vai cortar. Então, a gente vai pegar próximo à raiz e cortar, não vai arrancar. Mas eu achei que saía com a raiz. Não, vai cortar bem rente à raiz, para garantir que aquele período você está pegando do primeiro mês de uso. Ah, entendi. Porque também se tirar muito, o cara depois vai fazer um implante. Foi que eu fui fazer exame lá que me tiraram. Exato. Mas muito legal. E importante. O Estado de São Paulo foi um dos primeiros a aderir a esse... Sim, aderiu. E diminuíram os acidentes, embora a gente tenha que considerar também que tem menos gente na estrada, porque a vida não está lá, essas coisas, né, doutora? É isso aí, sou eu, Bé. Muito bom, muito bom. O que eu não perguntei que você precisa falar? Olha, eu acho que foi bem completo, né? Eu queria dizer que a equipe toda é uma equipe treinada, é uma equipe que está lá para fazer esse exame, e os equipamentos são equipamentos de alta tecnologia, um investimento muito grande, né, que as empresas têm feito, como o CAEP tem feito um investimento grande em equipamentos, porque tem que deixar o equipamento calibrado, é toda uma série de coisas. Obrigado. Obrigada, adorei falar viu? Com você, querida. Também, muito obrigada. Doutora Maria Francesca Riccio deu uma entrevista pra gente aqui, ela que é gerente de serviços analíticos do CAEP. E espero que vocês tenham gostado. E você, caminhoneiro, em primeiro lugar, caminhoneiro, durma, não tome nada para não dormir. Não tem sentido. É tão bom dormir que você descansa, você levanta, você acorda cheio de energia, tá bom? Eu volto à noite no RF Sport Clube, falando do descenso da Ponte Preta e de tantos outros assuntos, tá bom? Espero todos vocês. Saúde, paz, alegria e muita sorte para todos nós. Tchau. Muito bom.